Oi, amoras! Então, vou começar fazendo a pintura da apostila de número 9, que tem 3 riscos de Natal. Esse aqui é o primeiro que a gente tá pintando. Então, a gente vai estar gravando essa videoaula aqui. Quero que você já pinte comigo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como eu fiz o barradinho. Fiz usando o stencil lá da Flávia Artesã, mas você pode estar fazendo um crochê ou colocando um tecidinho aí com estampa natalina, que vai ficar lindo o seu paninho, tá bom? Não se esquece de deixar o like. Essa aqui é a parte que a gente vai fazer a pintura. Falo todas as cores para você. Se desejar comprar a apostila, entre em contato comigo através do WhatsApp que tá passando aqui na tela. Agora vamos pintar? Esse risquinho de Natal aqui, que é da apostila 9, se você não adquiriu, entre em contato comigo através do WhatsApp que está na descrição deste vídeo, tá bom? É a apostila com preço super acessível aí, 3 riscos de Natal e 5 riscos para pintura dentro dos corações, frutas com flores. Para iniciar aqui, ó, eu vou usar o clareador. Vou começar aqui, ó, entre os 2 sinos, com um pouquinho de clareador em alguns pontos, ó. Pra mim tá fazendo o fundo, tá? Venho aqui também, ó, nesse cantinho. O clareador vai me ajudar com que essa tinta fique mais suave no fundo e não fique tão marcado, tá? Não precisa passar muita quantidade. Depois disso, ó, eu vou vincar no amarelo bebê. Tá? Venho no pratinho tirando todo o excesso do pincel e com o movimento circular, ó, eu venho depositando aqui no fundo, ó, tá? Nos cantinhos, igual aqui abaixo da fita, o que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel chato, um pincel comum, pra tá adicionando esse fundo aí, tá? Importante lembrar que tem que ficar bem suave a borda. Se precisar, utilize aí o clareador, tá? Ó, abaixo aqui do sino, vou colocar também só um pouquinho. Movimento bem o meu pincel, pra ir ficando esse degradê, tá? Ó, eu venho sempre pegando e tirando, ou no paninho ou no pratinho, tá? Quem me acompanha já sabe como fazer esse processo aqui, né? Que eu sempre repito. Mas é pouquíssima tinta no seu pincel, com movimento circular. Tô usando aqui um pincel da Castelo, mas você pode usar o pincel que você quiser. Os pincéis são lá da Flávia Artesã, tá? Ó. E aqui eu venho trabalhando nessa parte de baixo aqui do sino, eu vou adicionar só um pouquinho, movimento bem o meu pincel, pra ficar mais suave, tá? Na parte de cima aqui, ó, eu venho com o mesmo processo, ó. Tá? Vou trabalhando. Ó, aqui na parte de baixo, eu vou completar esse preenchimento com o pincelzinho chato, ó. Venho próximo aqui às folhas. Ó. Certo? E agora eu vou entrar com a segunda cor que vai dar profundidade, tá? Segunda cor que eu vou usar aqui, gente, pode tanto ser o sépia, pode ser o mostarda, pode ser o siena, tá bom? Aqui eu vou estar usando com um pouquinho do sépia. Ó, com o sépia, eu vou pegar o pincel da Castelo C522, esse aqui ele é o número 12. Eu pego pouquíssima tinta, ó. Eu venho bem no cantinho, ó. Trabalho aqui, ó. Pouquíssima tinta, tá bom? Pra não ficar muito escuro. Senão fica um pouco pesado, ó. Aqui, gente, eu passei por cima das bolinhas. Mas você, se quiser deixar sem colocar tinta por cima, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu venho com sépia, ó. Lembra que você tem que preencher primeiro com amarelo aquelas partes onde o pincel pituá não alcança. Tá? Ó, deixa eu pegar aqui próximo do laço que eu esqueci de fazer o preenchimento, ó. Esse espaço aqui, ele tá vazio, porque o laço, ele tá... A fita tá dobrada.
Aí, com tinta no cantinho do pincel, ó, eu venho adicionando aqui nos cantinhos onde eu desejo estar colocando. Ó. Tá? Movimento o meu pincel. Venho aqui, ó, nesse cantinho também, ó. Pego mais um pouquinho aqui. Gente, desculpa aí. Tem bastante maritaca aqui próximo de casa. Nas árvores, e hoje elas acordaram muito felizes. Ó, venho aqui entre as folhas, ó. Tá? Trabalho também. Gente, as folhas, eu não gosto muito daquelas folhas de Natal, tá? Mas se vocês quiserem estar fazendo aquelas folhas igual as folhas de Natal, pode ficar à vontade, tá bom? Agora aqui, ó, nessa parte de baixo aqui do sino, eu vou estar colocando só nesse cantinho aqui, ó, o sépia. Se precisar, a gente coloca depois, tá? Qualquer detalhe a gente coloca depois, se achar necessário, ó. Coloco bem no cantinho, puxo pra fora, ó. Dou uma sujeirinha aqui, ó, já que meu pincel tá sujo. Coloco só um pouquinho, tá bom? Agora, a gente vai estar pintando as folhas, tá? Aí, nós vamos observar as folhas que estão por cima, as folhas que estão por baixo, pra gente fazer a pintura. Amoras, para as folhas, eu vou estar usando algumas tonalidades aqui, tá bom? Então, eu vou sépia, vou escolher a folha aqui que tá por baixo, ó, eu venho com sépia, ó. Tá? Coloco aqui na lateral do laço, mais um pouquinho de sépia, eu vou passar aqui, ó, na lateral da folha que está por baixo aqui, ó, tá? Levando esse sépia pra ponta. Venho, ó, da ponta agora para dentro da folha, com verde pistache. Lembrando que a folha aqui, ó, você pode usar tons mais parecidos com o Natal, se você quiser, tá? Ó, venho trabalhando aqui com pistache e sépia para preencher todo a fibra do tecido. Depois, eu venho com um pouco do verde pântano e onde eu coloquei o sépia, ó, eu coloco o verde pântano, tá? Ó, da borda da folha levando pra dentro, ó. Dessa maneira. Lavo o meu pincel, eu limpo bem, pego tinta de um lado só e eu vou fazer as levuras. Então, eu venho aqui, ó, de dentro com a tinta no cima do pincel, as cerdas, ó, voltada pra fora, ó. E aí, eu puxo as levuras, ó, e venho de fora com a tinta pra cima, ó. Depois que secar, você pode voltar e dar uma retocada, tá? Dessa mesma forma, a gente vai fazer em todas. Aqui tem outra folha, ó. Começo bem daqui de baixo, ó. Fazendo o preenchimento aqui, ó. A volta, trabalho, tá? Venho da borda da folha, ó, levando para o centro. Não esqueço aqui que vai ter uma sombra, ó. Afinal, tá por baixo. Feito isso, eu vou trabalhar com o pistache, ó. Tá, ó. Então, com o pistache, ó, eu vou fazendo todo o preenchimento. Tecido que eu tô usando aqui, gente, é o Santa Margarida, mas vocês podem usar o tecido que vocês quiserem. Lembrando que, dependendo do tecido, você tem que dar mais pinceladas e gasta um pouquinho mais de tinta, que é o caso desse tecido aqui, porque eu acho ele um pouquinho seco.
tá? Um bom tecido, mas você precisa ficar atenta à quantidade de tinta, bastante tinta para entrar bem na trama do tecido, ó. Certo? Depois disso, gente, eu vou reforçar aqui, ó, com o verde pântano, para quebrar um pouco esse tom, né, seco da folha. Se você quiser tá usando só o sépia, pode, ou você pode também tá usando só o verde pântano ou o verde oliva. Ó, trabalhei aqui as bordas da folha. Vou lavar o pincel e eu vou iluminar, tá? Pra iluminar, eu tô usando soft, verde soft, tinta pra fora, ó. Olha. E eu faço a lervura deslizando o meu pincel, tá? Ó, tinta sempre de um lado só, ó. Eu venho da borda agora da folha, levando para o centro. Observe que eu não chego com essa lervura até o final, tá? Eu paro um pouquinho antes, ó. Ó, se ficar acúmulo de tinta, pode voltar e passar bem por cima pra ficar assim, ó. Tá? Aqui a tinta, ela vai secar e vocês vão fazer o retoque depois, tá? Ah, Jaque, mas eu quero uma folha mais verde. Pode estar mudando as cores ou pode estar diminuindo a quantidade de sépia também, que a sua folha vai ficar com um tom mais verde, que é o que eu vou fazer nessa daqui agora, tá? Então, nessa daqui agora, eu vou começar, ó, com verde pântano ou verde oliva, como você achar melhor. Venho de fora para dentro, ó. Não esqueço de colocar aqui, ó, porque está bem aqui por baixo, certo? Com o pincel ainda sujo, ó, eu venho lá no pistache, eu vou completar esse preenchimento aqui, ó. Preenchendo bem a fibra. Como a gente está fazendo essa pintura aqui, fala pra mim aí de onde você está me vendo, qual estado você tá me vendo, tá? Feito isso, eu vou iluminar, eu não vou colocar sépia nessa daqui. Então, pra me iluminar, eu vou pegar a tinta de um lado só, venho aqui nessa parte mais clara e eu começo por aqui, ó. Certo? Pego mais um pouquinho de tinta. Olha. E eu trabalho essa folha. Depois eu posso retocar até a sombra, tá? Aqui, ó, eu posso vir cá e retocar a parte da sombra se eu desejar. Certo? E dessa mesma forma eu vou fazer a próxima folha aqui, tá bom? É só você fazer na sua aí. Vamos começar pintando o sino. Pra começar o sino aqui, ó, eu vou começar da seguinte forma, com amarelo ouro, tá? Em toda essa região aqui, ó, eu vou colocar amarelo ouro. Pode pegar um pincel de número 14, um pincelzinho maior, tá? Se seu risco estiver maior, você pega aí um pincel maior. Ó, vamos preenchendo. Capricha no preenchimento, tá bom, gente? Ó, depois eu vou vir com siena natural fumê. Ó, e aí eu vou pegar a tinta, ó, e eu vou vir aqui, ó, da borda, ó, trazendo pra cima do amarelo, tá bom? Ó, bem aqui abaixo do laço também eu coloco siena. Jogo bem em cima aqui do amarelo ouro, ó, e eu trabalho essa junção de uma cor da outra, ó. Daqui também eu vou fazer o mesmo processo, tá? Lembrando que o ponto de luz, ele vai ficar mais iluminado justamente aonde? Justamente onde a gente colocou o amarelo ouro, tá? Ó. Trabalho aqui, ó, em volta dessas bolinhas que tem, pode sim usar
um pincelzinho menor para fazer isso aqui com mais precisão, ó. Tinta de um lado só do pincel, ó. Eu venho bem aqui nessa borda, ó. Trabalho. A borda, vou limpar o pincel. E eu vou vir com sépia, tá? Um pouquinho do sépia, ó. Eu vou vir, ó, bem na bordinha. Abaixo aqui também, ó, das frutinhas vermelhas que vão ter aqui, ó. Eu venho trabalhando, ó. Movimento bem o meu pincel. Cuidado para não exagerar no sépia. Tá, ó. Venho aqui na borda aqui, ó, e coloco. Porque aqui, ó, um sino está por cima do outro. Aqui, ó, nesse ponto, ó, eu vou colocar em forma de triângulo. Movimento. Ó, agora eu lavo o meu pincel e eu volto esfumando isso tudo, tá? Principalmente aqui a junção, ó. Se quiser tá colocando um tom de cerâmica, pode estar colocando, tá bom? Eu não vou estar colocando aqui, certo? Ó, vou pegar o pituá, um pouquinho de amarelo bebê, ó. Tá? E eu vou começar fazendo aqui o meu ponto de luz, certo? Amarelo bebê. E o pituá. Trabalho bem. Depois eu venho com o branco. Ó, e com o branco, ó, eu venho em cima do amarelo bebê. Coloco, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Essa parte de baixo aqui eu vou fazer com... Vou começar com siena, ó. Eu venho com siena, ó. Abaixo dessa linha aqui, ó, toda essa linha. Pega aí o pincel, pode ser o Condor 421, tá bom? Eu tô usando o Tigre 141, mas pode ser o Condor, tá? Que é aquele pincelzinho para acabamento. Ó. Tá? Toda a parte de baixo aqui. O restante, eu vou estar preenchendo com amarelo ouro. Ó, esse pequeno espaço aqui que faltou o preenchimento, ó. Eu venho com amarelo ouro. Ó, preenchi, limpo o pincel com um pouquinho do sépia. Eu tô fazendo aqui, gente, um sino mais envelhecido, tá? Se vocês quiserem fazer um sino com mais brilho, é só, em vez de começar com amarelo, você fazer uma luz molhada, tá? Com um pouquinho do marfim ou com branco. E depois você vem em volta com o amarelo ouro e continua da mesma forma que eu fiz aqui. Certo? Ó, desta forma, eu vou lavar o meu pincel. E eu vou fazer aqui, ó, nessa parte de cima, que ela está mais por cima. Vou usar o marfim. Ó, com o marfim, eu vou vir bem aqui nessa parte central aqui, ó. E eu vou colocar, ó, um pouco de marfim. Se quiser colocar o clareador ou diluente aqui, ajuda bastante também, ó.
marfim. Depois do marfim, ó, eu coloco aqui e aqui, ó. Vou colocar assim pra vocês verem, mas eu tenho que trabalhar rápido antes que seque. Ó, aí eu venho com o amarelo ouro, ó. Tá? Fazendo aqui, ó. Mesclando em cima desse marfim. Esse marfim vai me ajudar a ter um pontinho de luz mais intensa aqui, ó. Eu não cubro ele tudo. Mas eu esfumo bem, bem próximo dele, ó. Bastante tinta pra preencher bem, ó. Esbarrei ali, depois eu vou ter que retocar. Ó. Depois eu venho com siena, ó. Depois do amarelo ouro, eu venho com siena natural fumê, ó. E vou jogando pra cima. Depois eu venho com sépia. Aí, se vocês observarem, eu deixei um espacinho bem pequeno aqui, ó, na borda, pra gente tá colocando o sépia. Aí, com o pincel de lado, eu vou jogando pra cima do siena. Tá? Então, você vai construindo camadas. Ó. Faça a bordinha. Ó, vou jogando pra cá. Gente, e eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do... Bem pouquinho do cerâmica, tá? Na parte de baixo do sino aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de cerâmica, vai dar uma tonalidade um pouquinho diferente. Se você não quiser colocar, tá tudo bem, não precisa tá colocando, tá, ó. Ó, posso colocar até aqui assim também, ó. Só na lateralzinha, só a sujeirinha, que vai deixar ele com um tonzinho meio avermelhado, assim, ó. Trabalho. Eu gosto dele mais manchadinho, mas isso é um gosto particular. Ó, certo? Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui, tá? Vai seguindo passo a passo aqui, que fica bem legal, tá bom? Então, eu vou usar agora, gente, ó, branco, um pouco de branco bem aqui, ó. E na hora de colocar, ó, eu acompanho aqui, ó, o círculo aqui, tá? Coloquei o branco, eu vou vir com amarelo, ó, bem em volta, amarelo ouro, tá? Depois, siena, bem próximo aqui, ó. Coloco siena, preenchendo bem, ó. Com um pouco do siena tinta no cantinho do pincel, ó. Eu vou fazer como se fosse um contorninho aqui, ó, nessa borda, ó. Pra aparecer um pouquinho mais, tá? E aí, eu vou pegar uma isca do sépia e eu venho bem aqui, ó, próximo a borda aqui, ó, que tá por cima. E eu coloco. Ó, já volto aqui, ó, realçando a sombra com sépia, ó. Trabalho uma sujeirinha aqui assim, ó. De sépia. Certo? Se quiser tá adicionando uma iscazinha de preto em algumas partes, vocês podem estar fazendo, tá? Mas lembra que aí vai ficar um sino bem envelhecido. E tem que ser nos pontos mais escuros. Pra você tá adicionando. Ó, capricha nos acabamentos, nas bordas, vê se as linhas não estão tortas. Tá? Aí, gente, é só repetir. O que a gente fez aqui, você vai repetir aqui,
tá? A mesma coisa que você fez aqui, você vai repetir aqui. Eu não vou mostrar porque é a mesma coisa. E já vou mostrar pra vocês como tá fazendo o laço,